Olá a todos. Após as batalhas de Savo Island e das Ilhas Solomon, ambas as partes ficaram em um impasse. No entanto, como Guadalcanal e o aeroporto de Henderson, localizado na ilha, estavam sob controle efetivo dos americanos, as próximas batalhas eram desafiadoras para os japoneses. Como poderiam os japoneses, em desvantagem, recuperar Guadalcanal, que estava sob domínio dos americanos com controle aéreo e apoio de porta-aviões? Para os americanos, a tarefa também não era simples. Como manter a posição e evitar que Guadalcanal fosse retomada diante dos contínuos ataques e interrupções japonesas? Após a destruição da unidade na foz do rio Tenaru, o comandante da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Vandergrift, começou a se preocupar com o próximo ataque japonês, sem saber de onde os japoneses apareceriam a seguir. No entanto, ele e seu grupo de conselheiros notaram o mesmo ponto: a crista exposta ao sul do aeroporto Henderson. Nesta direção, a selva oferecia boa cobertura para o avanço japonês. Se os japoneses realizassem um ataque coordenado de terra e ar a partir daqui, poderiam rapidamente tomar o aeroporto. Qualquer outro ataque contra o aeroporto Henderson a partir de outras direções seria muito mais difícil devido à falta de controle aéreo dos japoneses. Qualquer força de tamanho significativo seria detectada antecipadamente pelos americanos. Por isso, os americanos decidiram concentrar a defesa nesta crista, que mais tarde ficou conhecida como Edson's Ridge ou Ridge of the Heart. Voltando à questão, como os japoneses poderiam transportar suas forças de combate para Guadalcanal sob a vigilância aérea americana? Após a grande derrota na Batalha das Ilhas Solomon, o comandante Tanaka criou um método de transporte chamado Expresso Rato. Esse método envolvia permanecer inativo durante o dia para evitar ser detectado pelos aviões americanos, e à noite, transportar soldados em pequenos navios de carga em várias viagens até a ilha. Esse tático ajudou os japoneses a evitar a superioridade aérea americana. Em 12 de setembro de 1942, mais de 60 soldados japoneses foram transportados para a ilha. No entanto, esse método também não era perfeito, pois os pequenos navios não podiam transportar equipamentos pesados e suprimentos, como tanques pesados, artilharia e veículos de transporte. Isso fez com que os soldados japoneses na ilha não pudessem desempenhar seu papel de combate adequadamente. Na noite de 13 de setembro, como Vandergrift havia previsto, as forças japonesas lideradas pelo capitão Kawaguchi lançaram um ataque contra o aeroporto a partir de Edson's Ridge. Primeiro, um sinalizador vermelho foi disparado da selva, seguido por uma investida de soldados japoneses contra as defesas americanas em Edson's Ridge. A batalha rapidamente se transformou em um confronto brutal e próximo, com ataques sucessivos forçando os americanos a recuar até 40 metros do aeroporto. No entanto, após reorganização, os soldados americanos lançaram um contra-ataque do lado leste, forçando os japoneses a recuar para a selva. A artilharia de 105 mm dos americanos causou grandes baixas aos japoneses. No auge da batalha, alguns soldados japoneses conseguiram romper a linha de defesa de Edson e até chegaram à borda do aeroporto, mas foram rapidamente eliminados. Os americanos também usaram metralhadoras de 0,3 polegadas dos bombardeiros SBD para varrer a selva na crista. A noite foi marcada por intensos combates, com todos os tipos de armas sendo usadas. O tiroteio, explosões e gritos foram incessantes, e a batalha continuou até a manhã de 13 de setembro. Incapazes de romper as defesas americanas e sofrendo grandes perdas, os japoneses tiveram que retirar suas tropas. Os japoneses sofreram cerca de 120 baixas, enquanto os americanos tiveram 143 baixas e conseguiram manter o aeroporto. Assim, a Batalha de Edson's Ridge terminou com uma grande vitória americana. A notícia da derrota chocou o alto comando japonês, que percebeu que a batalha por Guadalcanal poderia se tornar uma batalha decisiva para o curso da guerra. Portanto, os japoneses decidiram continuar a reforçar Guadalcanal e tentar recuperá-la a todo custo. Para isso, eles até interromperam temporariamente o apoio às forças japonesas na Nova Guiné para focar completamente em Guadalcanal. No entanto, antes do próximo confronto direto entre os dois lados, a força-tarefa de porta-aviões dos americanos enfrenta problemas. Como o porta-aviões Enterprise foi danificado na Batalha das Ilhas Solomon e teve que retornar a Pearl Harbor para reparos, a Força-Tarefa 61 de Fletcher ficou com apenas um porta-aviões, o Saratoga. Para manter a vantagem dos americanos no Pacífico Sul, as Forças-Tarefa 17 e 18, baseadas nos porta-aviões Hornet e Vaz, foram adicionadas à Força de Fletcher. Com 3 porta-aviões, a grande força-tarefa foi posicionada entre as ilhas Santa Cruz e Santa Isabel.
Nesse local, Fletcher poderia agir rapidamente contra qualquer força japonesa que entrasse na área das Ilhas Solomon e fornecer cobertura aérea para os navios de transporte dos americanos que levavam suprimentos e reforços para o Iron Bottom Sound. O problema era que o almirante Gormley havia imposto restrições rígidas às operações da força-tarefa de porta-aviões, fazendo com que a frota navegasse diariamente na mesma área, indo para o sudeste à noite e voltando para o noroeste pela manhã. Isso significava que os aviões de reconhecimento submarinos japoneses acabariam descobrindo o padrão de movimentação americano. Como previsto, no último dia de agosto, às 7h38 da manhã, o Saratoga foi atacado por torpedos lançados por um submarino japonês, danificando o casco e o sistema de propulsão, levando a parada de emergência do navio e ferindo 12 pessoas, incluindo o almirante Fletcher. Embora a situação tenha sido controlada, o Saratoga teve que retornar a Pearl Harbor para reparos e só voltaria a combater em janeiro. Nas 2 semanas seguintes, os americanos descobriram quase diariamente submarinos japoneses na área, seja por sonar ou reconhecimento aéreo. Havia incerteza sobre quantos submarinos e torpedos japoneses estavam esperando pela frota de porta-aviões americana. Em 14 de setembro, no mesmo dia em que os japoneses se retiraram da Batalha de Edson, a força-tarefa de porta-aviões de Fletcher navegava pela rota noroeste conhecida. Por volta das 14h40, o vigia do porta-aviões Hornet detectou 3 torpedos se aproximando rapidamente da lateral do porta-aviões, que não conseguiu evitar. Os torpedos atingiram o Hornet, causando explosões e incêndios intensos, forçando a tripulação a abandonar o navio. O Hornet ficou queimando durante a tarde, e após as 20 horas, os americanos dispararam torpedos contra o navio para garantir que ele afundasse. Às 21 horas, o Hornet estava inclinado para a direita e afundou lentamente até desaparecer completamente no fundo do mar. Nesse momento, o porta-aviões Enterprise se tornou o único porta-aviões aliado disponível no Pacífico Sul. Ele recebeu os 26 aviões que haviam sido lançados antes do ataque ao Hornet e outros 45 aviões que não puderam decolar, os quais também afundaram com o Hornet. Antes mesmo do início dos combates, a frota americana havia perdido 2 porta-aviões devido aos ataques japoneses, um golpe severo que forçou Nimitz a ajustar a estratégia de Gormley. Ele exigiu que a área de operação da força-tarefa de porta-aviões fosse completamente trocada periodicamente para evitar repetição do desastre. Em 1º de outubro, Yamamoto e seu chefe de staff, Nagumo, estavam no convés do navio de comando Yamato, observando uma grande frota partir das Ilhas Truk. A frota incluía 4 porta-aviões, 4 couraçados, 10 cruzadores e 30 destroyers. Eles planejavam atravessar o norte das Ilhas Solomon e esperar até que as tropas de desembarque tomassem o aeroporto de Henderson antes de se mover para o sul ou leste para procurar e destruir a frota americana. Nagumo escreveu em seu diário que o ataque iminente envolveria a maioria dos navios de guerra da frota combinada e que o fracasso era impensável. Independentemente do que acontecesse, eles deviam ter sucesso na operação para recuperar Guadalcanal a qualquer custo. Para proteger essa frota de ataque iminente de ataques aéreos americanos, a Marinha Imperial Japonesa também enviou 2 navios de guerra adicionais das Ilhas Truk para bombardear o aeroporto Henderson. Na madrugada de 14 de outubro, às 1h03, 2 navios de guerra japoneses, o Kon e o Nagato, acompanhados por um cruzador leve e 4 destroyers, partiram para bombardear o aeroporto Henderson e interromper o reabastecimento das tropas americanas. Nesse dia, foram detectados 3 grupos de navios japoneses se aproximando da área das Ilhas Solomon. A partir das 3h50, os japoneses bombardearam o aeroporto Henderson, causando um grande incêndio e danificando as pistas. No entanto, os reparos foram rápidos, e até a manhã de 14 de outubro, a maioria dos aviões americanos foi reparada e voltou a operar. Entre 25 e 27 de outubro, a batalha continuou com a participação de ambas as partes, enquanto o combate naval na área das Ilhas Solomon se intensificava. Apesar dos ataques japoneses, os americanos conseguiram manter a posse do aeroporto Henderson e continuar suas operações na região. A batalha por Guadalcanal continuou a ser um conflito crucial no Teatro do Pacífico, com consequências importantes para o avanço dos aliados na guerra.